Nem todos os lobisomens são do mal. Hoje lhes trago, de antigas lendas da Irlanda, a história de um tipo de lobisomem que são do bem. Saudações, caros lupinos. Antes de começar, eu devo dizer que não sei exatamente qual seria a pronúncia correta para esses lobisomens. Se fosse em português, poderíamos chamá-los de Fouled. Porém, traduções sugerem que a pronúncia correta seja Full Lake, algo mais ou menos assim. Então fica a critério de vocês como pronunciar. Eu vou pronunciar aqui nesse vídeo, mais voltado para o nosso idioma. Então chamarei de Fouled. O que lhes trago hoje sobre lobisomens vem de antigas lendas da Irlanda e fala sobre um tipo de lobisomem benéfico. Algo totalmente diferente daquele tradicional, sanguinário e assassino que os cinemas e outras regiões do mundo mostram. As narrativas sobre a lenda dos Fouled contam que eles são lobisomens do bem e muitas vezes atuavam como guardiões, protegendo crianças e outras pessoas que estivessem perdidas ou feridas na floresta. Os Fouled, quando transformados, tinham a aparência exatamente igual à de um lobo, porém com a inteligência humana, o que os dava a capacidade de falar também. Com os Fouled, nunca houve aqueles mitos de que a mordida ou o arranhão transformaria alguém. Muito provavelmente, apenas os seus descendentes herdavam essa maldição. Sim, era uma maldição. E logo vocês vão entender. Bom, prosseguindo. Os Fouled não eram uma ameaça aos humanos, mas poderiam atacar os seus rebanhos, a fim de se alimentar do gado. E poderiam ser mortos por qualquer arma comum. Outra coisa que encontramos na lenda dos Fouled é que o corpo físico não sofria metamorfose. Muitas vezes era a alma do aflito que deixava o seu corpo e era obrigado a possuir o corpo de um lobo. Enquanto isso, o seu corpo humano permanecia em casa como se estivesse adormecido e nunca deveria ser movido de lugar. Ocorreria o risco da alma jamais conseguir regressar para ele. Se um Fouled fosse ferido em sua forma de lobo, seu espírito, ao regressar ao seu corpo humano, traria aquilo que chamamos de ferimento amigo, que são as marcas que ajudam a identificar quem é o lobisomem na forma humana. Por exemplo, se o lobo recebesse um corte entre os olhos ou na pata esquerda, os mesmos machucados apareceriam no corpo humano, exatamente no mesmo lugar. E se ele fosse morto enquanto estivesse sob a forma de lobo, isso de fato resultaria em sua morte permanente, pois o espírito não retornaria ao corpo humano. As antigas terras da Irlanda estão repletas de história sobre esses lobisomens benéficos. Um dos exemplos é São Cristóvão, o santo considerado lobisomem. Ele foi uma figura de bastante influência por lá. Se você não tem ideia de quem é São Cristóvão, eu fiz um vídeo bem detalhado sobre ele. Basta clicar no card que aparece acima e assistir. Vale muito a pena. Bom, um dos contos mais conhecidos na Irlanda, envolvendo estes lobisomens do bem, é chamado
de Os Lobisomens de Ossori. No passado, Ossori era um sub-reino da Irlanda, que corresponde hoje à cidade irlandesa de Kilkenny. Além da conta que São Patrício pregou o cristianismo naquele país, porém havia um clã de pessoas que se opuseram muito mais do que os outros, e eles faziam questão de insultar tanto a Deus quanto ao santo. Acredita-se que esse clã se chama Clã Alta. Certa vez, São Patrício foi até um lugar onde esse clã realizava uma assembleia e começou a pregar para eles. Em resposta, o clã começou a uivar como lobos. São Patrício então rezou a Deus para que punissem aqueles homens com uma punição apropriada e severa. E o castigo divino então lhes veio. Todo o clã foi transformado em lobos, e sob esta forma eles permaneciam por durante 7 anos, vivendo na floresta, exatamente como um lobo comum, caçando e se alimentando de animais. Porém, ainda tinham uma consciência humana em suas artimanhas. Após o tempo estipulado de 7 anos ter passado, eles poderiam voltar a ser humanos, desde que tivessem evitado comer carne humana. Caso contrário, estariam condenados a serem lobos para sempre. Em variações da lenda, diz que o santo em questão foi São Natalis e não São Patrício. Mas independente de qual foi o santo que os amaldiçoou, a origem dos lobisomens de Ossori é a mesma. Uma história do século XII narra a história de um padre que, em uma viagem, se deparou com um desses lobisomens de Ossori no meio da floresta. O padre seguia a viagem de Ulster para Meath, e com a chegada da noite, ele parou na estrada, em meio à floresta, e acendeu uma fogueira, pois ali ele descansaria para seguir viagem na manhã seguinte. Após ter passado algum tempo, eis que ele escuta uma voz chamando na escuridão: Padre. O padre pensou que estava imaginando coisas, mas a voz tornou a chamar por ele: Padre. O padre, agora com medo, segurou o crucifixo pendurado em seu pescoço, se levantou e disse: Quem está aí? Quem me chama? Após um momento de silêncio, a voz o respondeu: O pecador penitente, que busca somente a sua bênção, Padre. O padre, temendo que pudesse ser artimanha do demônio para atraí-lo para a escuridão da floresta, disse: Se você é realmente o pecador arrependido, venha para a luz. Aproxime-se da fogueira, para que eu possa ouvir seus pecados e lhe conceder a absolvição. Houve mais uma pausa em silêncio, e então a voz respondeu: Eu não posso, Padre. Eu estou sobre uma maldição severa. E se você me visse, acharia minha aparência estranha. A voz respondeu com um tom de sofrimento, que deixou o padre comovido, e então disse: Em minhas viagens por todo o país, já vi pessoas com diversas enfermidades terríveis. Eu já vi leprosos, e aqueles que nasceram com o corpo e o rosto terrivelmente torcidos. Eu olhei para seus semblantes, que eram quase terríveis demais para se ver,
e dei a eles o socorro que buscavam. Eu já vi homens vivendo sobre as mais terríveis maldições. Então, nada que você me mostre irá me assustar ou me fará ficar enjoado. Venha para a luz, deixe-me olhar para você e ver a quem é que conceda a absolvição do Senhor. Por um momento, não houve resposta. O silêncio se fez, até que a voz respondeu em um tom de emoção. Se você me visse, ficaria com muito medo. E na verdade, não é absolvição para mim que me traz aqui, tão perto de sua fogueira. É para alguém que está incapaz de vir. O padre então disse: Diga-me, você está doente de alguma forma? Por favor, eu peço-lhe como sacerdote, venha para a luz, para que eu possa vê-lo e dar a bênção pela qual você pede. Não ficarei assustado. O movimento começou a ser notado na escuridão, e em direção ao pálido círculo de luz emitido pela fogueira, eis que um enorme lobo cinzento se aproxima, com o focinho branco e a língua pendendo para fora da boca. O padre ficou em choque e fez o sinal da cruz. Cá estou. Agora você me vê. Disse o lobo, com aquela voz familiar. Não tema. Não lhe farei mal. O padre, ainda em choque, diz: Mas que tipo de criatura você é? Por que acredito que há mais em você do que apenas esta forma que vejo diante de mim? O lobo olhou para ele, com os olhos vermelhos, que brilhavam ameaçadoramente à luz do fogo, e respondeu: Como eu lhe disse, eu sou aquele que vive sob uma terrível maldição. Uma vez eu já fui como você, mas agora sou forçado a usar essa forma terrível por um período de 7 anos. No entanto, em meu coração, ainda sou um cristão devoto que precisa de socorro e bênção. Assim como eu, existem outros lá fora na floresta que estão condenados com a mesma maldição. E embora usemos esta forma animalesca, somos tão humanos e necessitamos de salvação como qualquer outra pessoa. O padre se pôs pensativo. Seu terror inicial começou a desaparecer, e maravilhado ele perguntou: Mas como você adquiriu esta forma de lobo? E por que assim deve viver por 7 anos? O lobo então respondeu: Somos nativos de Ossuri, descendentes do clã Alta. Em tempos passados, um santo abade amaldiçoou o clã por algum pecado antigo. E por isso somos compelidos, a cada 7 anos, a deixar nossa forma humana e afastar-se das pessoas. Abandonamos inteiramente a forma humana e assumimos a dos lobos para viver nas profundezas da floresta. No final dos 7 anos, se conseguirmos sobreviver, 2 outros serão substituídos em nosso lugar. E poderemos retornar ao nosso país e à nossa forma humana. É uma maldição terrível, padre. Um fardo que nunca será desfeito, pois o santo que nos amaldiçoou está morto há muito tempo. Minha esposa e eu fomos escolhidos para assumir a forma de lobo há 6 anos atrás. Nós éramos velhos e presumimos que o clã poderia passar sem nós. Nosso tempo em forma de lobo está quase no fim. Porém, alguns caçadores que passavam por este bosque atingiu minha esposa com uma flecha, ferindo-a gravemente.
Padre, temo que ela não tenha muito tempo neste mundo. E eu imploro que você lhe dê a absolvição final, antes que ela morra. O lobo olhou para o padre, com os olhos grandes, e implorou. Ela está em um lugar não muito longe daqui. Eu imploro, venha comigo e dê a ela a extrema-unção. O lobo falou tão fervorosamente e com tanta paixão que o padre não conseguiu recusar o pedido. Muito bem, leve-me para onde sua mulher está. A jornada até a floresta era perigosa. O lobo moveu-se rápido e silenciosamente à frente, guiando o padre. A trilha que eles seguiram era um caminho difícil, cheio de buracos e ravinas profundas. Finalmente eles chegaram a uma bifurcação na trilha, marcada por uma árvore fumegante. Enfim chegamos, Disse o lobo. O padre então apertou os olhos na escuridão e avistou uma pequena caverna, entre raízes desordenadas. E lá dentro jazia uma velha loba, bem grisalha e magra. Ao notar que se aproximavam, ela levantou a cabeça. O lobo macho chegou próximo a ela e em voz baixa e suave disse: Veja, minha querida, fiz o que prometi. Trouxe um padre para você. O padre entrou e se ajoelhou ao lado da loba e constatou que de fato ela estava ferida. Em seu flanco havia uma enorme ferida, onde a haste de uma flecha ainda se projetava. O padre sussurrou a seu ouvido: Quem é você? O que é você? A loba, com dificuldade, moveu um pouco mais a cabeça, e ao abrir a boca para falar, pôde-se ver o sangue borbulhar entre seus lábios de loba. Meu marido pode já ter lhe contado. Nós somos os lobisomens de Ossuri, condenados a viver nesse disfarce por durante longos 7 anos. Às vezes, nós somos caçados, pois a nossa pele é extremamente valiosa. E eu fui ferida por caçadores, e logo vou morrer. Eu desejo morrer com os santos ofícios de um padre. Ouça minha confissão e me conceda a sua bênção, padre. O padre fica na dúvida em dar sacramento a um animal, pois tal ato seria blasfêmia. A loba então diz: Você acha que somos maus? Acha que isso é algum truque do maligno, enviado para atraí-lo para longe dos caminhos sagrados da igreja? Nós reconhecemos prontamente o nome de Deus, de Jesus Cristo, seu Filho, e da Virgem Maria. Que criatura do mal poderia fazer isso? Eu lhe digo que sob essa forma assustadora, somos humanos e cristãos, como você, padre. O lobo macho se coloca de pé sobre as patas traseiras e diz: O que será necessário para convencê-lo? Se eu andar como um homem, isso lhe convenceria de que somos humanos? Eu farei qualquer coisa para convencê-lo a ouvir a confissão de minha esposa. O padre então lambe os lábios e diz: Você diz que é humano, e certamente você fala como os mortais, mas ainda assim, suas palavras vêm nos ásperos grunhidos da besta. Se eu pudesse ver o humano que você disse esconder sob a pele de lobo, isso me convenceria. A loba se ajeitou dolorosamente em seu leito
e disse: Pois bem, em nome do Deus vivo, eis a minha verdadeira face. A loba levou sua pata dianteira até a sua mandíbula e começou a morder e a roê-la. Sangue espirrou. Pedaços da carne começaram a cair, revelando no lugar da pata dedos de uma mão humana, enrugados de uma idosa. Em seguida, ela levou a mão até sua barriga e começou a rasgar a pele, puxando para trás, como se fosse uma roupa peluda. A cabeça de lobo já começava a querer cair, como se fosse uma máscara de lã, e sob a pele e a membrana já dava para se notar uma outra cabeça, uma cabeça humana. Agora, a boca humana da idosa tremia com certa dificuldade para pronunciar as sílabas. Agora você acredita? Sobre esse corpo de lobo, somos de fato humanos. Agora, padre, você vai ouvir a confissão de minha esposa e conceder a absolvição pela qual ela anseia? O padre suspirou com horror da santa maldição que havia sobre o casal idoso, e devagar e com muita tristeza ele respondeu: Sim, eu vou ouvir a sua confissão. O lobo macho então se afastou, foi para a escuridão da floresta, deixando o padre e sua esposa a sós. Após ouvir a confissão da idosa, o padre fez o sinal da cruz acima dela e disse: Eu concedo a minha absolvição. Vá ao encontro do seu Criador, em paz. A loba deu um suspiro profundo de satisfação e, sussurrando, disse: Embora meu corpo morra em sua forma atual, minha alma imortal estará com Deus. E então deitou a cabeça e afundou em um sono profundo e repousante. Com o raiar das primeiras luzes do dia, o lobo guiou o padre até a estrada para sair da floresta. Naquele tempo, a Irlanda sofria com invasões. Então, pouco antes de se despedir, o padre, imaginando que o lobo, por se tratar de uma criatura sobrenatural, talvez conhecesse o futuro, então lhe perguntou: Diga-me, você sabe se os invasores permanecerão na Irlanda por muito tempo? O lobo pensou por um tempo e disse: Por causa dos pecados graves de nossa nação e da enorme maldade do povo daqui, Deus infligiu o governo de um inimigo estrangeiro sobre esta terra. Agora, quanto à permanência, não sei dizer no momento. Volte a este bosque quando voltar de Mife e poderei lhe responder. O lobo se despediu do padre e retornou para a floresta. Após isso, eles jamais tornaram a se reencontrar. Os assuntos do padre em Mife levaram muito mais tempo do que ele imaginava, e na viagem de volta, ele até passou pelo mesmo lugar na floresta, procurando pelo lobo, mas já não o encontrou. Talvez tivesse sido morto por caçadores, se mudado dali, ou quem sabe, até já regressado a seu corpo humano. A história se tornou muito conhecida, chegando até ouvidos de bispos da igreja, e o padre foi convocado a um sínodo, que é um conselho da igreja, para decidir doutrina
administração ou aplicação. Contudo, a história do padre se tornou única em alguns aspectos, como a de apresentar um lobisomem que é capaz de se comunicar e não ter uma natureza brutal. Nos dias de hoje, os lobos estão extintos na Irlanda. Então tudo leva a crer que a maldição tenha sido revogada. Durante os anos em que a maldição foi latente, os descendentes do clã Alta buscaram por uma cura. Alguns se mudaram de Ossory, foram para bem longe, na esperança de que a maldição não os pegassem. Porém, é provável que ela tenha os acompanhado. Menções dizem que a única forma de reverter a maldição tenha sido a conversão e o reconhecimento de que o Deus vivo é o único Deus. Bom, caros lupinos, para finalizar, lhes cito aqui T.S., um lobisomem do bem que ficou muito conhecido. Em sua época, T.S. disse diante de um tribunal que ele e seus companheiros eram lobisomens do bem e que uma vez por ano eles desciam até o inferno através de cavernas e lá eles lutavam contra bruxas e demônios. Eu já fiz um vídeo exclusivo contando a história de T.S. Se você está interessado em conhecer um pouco mais sobre este lobisomem do bem, basta clicar no card que aparece logo acima. Bom, continuando. Em coincidência com a história de T.S., existe uma lenda sobre o Santo Patrick. O mito milenar diz que o santo precisava de uma prova para converter os irlandeses, pois eles já tinham os seus próprios deuses. Então, Deus teria lhe mostrado a pequena ilha de Loch Derg. Nesta ilha havia uma caverna que levaria direto ao inferno. Ao mostrar este lugar para as pessoas, elas acreditariam em tudo o que São Patrício ensinaria, pois ali elas testemunhariam o purgatório. O povo teria a visão do inferno e seus demônios, que ali mesmo tentariam arrastar os pecadores. A lenda diz que muitos jamais regressaram do interior deste lugar. Eu não posso afirmar ou dizer com exatidão, mas esta caverna, que era composta por vários níveis, parece ter tido sua entrada selada há muito tempo, e um monastério construído no lugar. Contudo, o local ainda existe, e em certas datas, a ilha torna-se um local de peregrinação. O que eu quero chamar a atenção é pela coincidência das histórias. São Patrício, o santo conhecido por transformar o povo de Ossory em lobisomens do bem, os Fallen, possuía uma caverna que dava a visão do inferno. E T.S., o benevolente lobisomem de Deus, também menciona em seu testemunho que ele e seus companheiros se transformavam em lobos, lobos do bem, e através de uma caverna iam até o inferno. Ele também menciona que na Alemanha e na Rússia também haviam lobisomens do bem, que desciam até o inferno por suas próprias entradas. Bom, caros lupinos, se estas lendas milenares têm de fato ligação ou não, é um mistério que permanecerá. Espero que vocês
tenham gostado de conhecer um pouco sobre a lenda dos Fowler, os lobisomens de Ossuri. Existem outras lendas de lobisomem na Irlanda, mas estas outras já não são lobisomens do bem. São lobisomens sanguinários, mercenários que lutam por reis, mediante pagamento de tributo em sangue. E os salves de hoje vão para aqueles que compartilharam publicamente a postagem fixa da página do Facebook. E são eles: Eric Carrijo, Elisângela Machado, Leandro Henrique, Nicolas Rodrigues, Rafael Silveira e para Amanda Silva.